YouTube, vamos falar sobre Jujutsu Kaisen. Saiu o início da nova temporada de Jujutsu, mostrando o passado do homem. Eu tava esperando sair todos os episódios pra falar sobre, mas quando tava saindo todos os episódios, saiu isso aqui também, né? Mas agora sim, vamos falar sobre Jujutsu. Em particular, vamos falar sobre como agora eu gosto de Jujutsu. Impressionante como essa coisa foi de, é maneirinho, é legal, funciona, tá tudo bem, pra... Não, esse bagulho é genuinamente legal em, tipo, 5 episódios. A galera falava que é nesse ponto da história que Jujutsu fica, tipo, bom. Só que eu sigo a filosofia de vida de que todo mundo, com exceção a mim, está errado. Aí, como eu não tinha consumido essa parte ainda, ela era ruim. Agora que eu consumi, ela é boa. Faz sentido, eu juro. Tá, mas agora falando mais sério, vamos dar uma olhada nessa parte do Jujutsu que fez a história ficar bem mais interessante. Obviamente, spoilers do arco do passado do Gojo. Só que antes de falarmos da história em si, vamos falar sobre o audiovisual dessa obra audiovisual. Coisa que eu tô muito atrasado pra fazer e todo mundo já falou a respeito, mas ainda assim estamos aqui, né? A primeira temporada de Jujutsu não é feia. Tem umas ceninhas legais, as cenas de ação em particular são bem legais. A luta do Itadori e seu melhor amigo contra literalmente uma árvore é real, muito maneira. A animação é bem bonita. Só que eu cometi um erro muito severo chamado consumir coisas de Jujutsu Kaisen depois de eu terminar de assistir Jujutsu Kaisen. Então, depois que chamaram a minha atenção pro fato de que tem alguns bagulho um pouquinho estranho no aspecto visual de Jujutsu, eu comecei a dar uma olhada em algumas cenas de alguns episódios e alguns vídeos e eu fiquei tipo, tá, é verdade, ok, verdade. Essa segunda temporada, entretanto, em 5 episódios já é bem mais bonito, bem mais visualmente interessante que a primeira. Como vocês devem saber, os designs foram simplificados entre muitas aspas. Eu só sei desenhar boneco palito, cara. Você acha que isso aqui é simples pra mim? Pra ter mais facilidade na hora de animar as coisas com fluidez. E deu certo? Deu certo pra caralho. Esse anime tá real muito, muito bonito. Eu não li o mangá de Jujutsu, mas eu ouvi dizer que a Gege Akutami fez 3 pactos com 4 demônios diferentes pra aprender a desenhar a mão direito. E vendo algumas imagens, sim, isso aqui é uma loucura. Aí chega a mapa e fala, boa ideia, e faz esta porra aqui. As lutas também foram um espetáculo à parte nessa temporada. Tudo se movendo na tela, o bagulho todo sendo destruído. Movimentação no mínimo frenética demais. Eu queria mais luta, mas eu entendo que não dava pra colocar tanto assim. Pelo menos não nessa parte da história sem ficar arrastado. Eles podiam enrolar mais e colocar mais alguns feiticeiros no início, mas meio que foda-se, né? As únicas lutas de verdade são contra o Toji, mas tá tudo bem. Tem o resto da segunda temporada inteira aí pela frente com aparentemente a mesma equipe. Eu espero que seja bom, então vamos lá. E aí, indo pro aspecto do áudio, eu vi muita gente reclamando da animação, o que eu não compreendo muito. Gosto é gosto, tá bom, mas ok, eu acho isso aqui muito melhor do que a primeira temporada. Só que eu também vi gente reclamando da trilha sonora, que no caso é um jazzão, falando que não combina, que tá meio estranho. E jazz não combina com combate. Você é maluco se você acha isso, mas tá tudo bem. Eu entendo a galera falando que não sente que jazz combinou com o estilo da temporada, só que a minha resposta pra você é, colocando todo o meu senso crítico de lado, pau no seu cu, jazz é irado. Eu vou te dizer que eu tô um pouquinho cansado de escutar trilha sonora que é só ou um rockzão ou uma música orquestrada, que não tem muita personalidade ou uma composição particularmente interessante, e que eu só vou perceber que tinha uma música tocando se ela subitamente parar do nada. Eu gosto de todos os gêneros que eu falei aqui, só que jazz é um bagulho que chama muita atenção, talvez até por não ser tão utilizado quanto eu acho que poderia ser. Tem um vídeo meu aqui no canal sobre Beastars, onde eu comento sobre a decisão de colocar jazz como a trilha sonora principal daquele anime, e como isso tem diretamente um motivo narrativo e vários simbolismos, a música encaixa com o significado da história. Na segunda temporada de Jujutsu, eu não senti isso em momento algum. Porém, casou muito bem com as cenas em si, e é um som um pouco diferente. Eu senti que a trilha sonora importou mais por causa disso. Acho que o único elemento audiovisual que eu criticaria nessa segunda temporada é que eu não senti que teve muito trabalho de linguagem audiovisual no audiovisual. Não me entendam errado, não só a animação é muito boa, como o aspecto da direção, de alguns planos específicos, são muito bons também. Seja o Gojo explicando seus poderes através do óculos dele, seja esse vermelho na cena enquanto o Geto tá lidando com a criatura do Toji, só que esse é um arco com uma história que quer fazer certas coisas em específico. Fora a boa e brusca mudança da atmosfera no episódio 3, eu não senti que essa adaptação passou tão bem quanto eu gostaria, esses conceitos e ideias que foram apresentados. Dando um exemplo, o episódio 5 é todo sobre o Geto virando um vilão e meio que perdendo a cabeça e ficando malucão. Tem a cena onde ele fala que ele sente o gosto das maldições sempre que ele tem que comer ela usando os poderes dele. Tem as cenas dele claramente deprimido enquanto tá todo mundo tranquilo, olhando pra mão cheia de sangue enquanto o amigo dele está morto. Só que geralmente são coisas da história em si, coisas que são diretamente ditas pra nós. Eu queria sentir pelo audiovisual. Não tô dizendo que não tem nada aí, não tô dizendo que não tem trabalho de linguagem audiovisual aqui, só que eu queria que tivesse mais. Essa mudança foi feita quase que só por falas e ações. Eu queria que os visuais acompanhassem mais isso. Só que não é grande coisa, não tô falando que não acompanha em geral, só queria que fosse mais. Só isso, nada demais. Agora vamos falar sobre a história em si. Esse arco resolveu um problema que eu tinha com a primeira temporada de Jujutsu, que é um Battle Shonen
que tem uma temática um pouquinho mais, eu vou botar entre muitas aspas, séria e sombria do que a maioria. O conceito todo da história já é um pouquinho mais pesado. E aí na primeira temporada coisas horríveis acontecem meio que foda-se. Oh não, esse cara que tava na abertura morreu, e aí ele nunca mais vai ser mencionado pelo resto do anime, eu acho. Eu só acho meio estranho quando a premissa do anime é, esse cara vai comer todas as partes do corpo desse feiticeiro antigo aqui, e aí ele vai morrer. O Itadori vai virar Hokage. Não, ele vai morrer. Essa é a premissa. A premissa inicial é, ok, moleque, você vai morrer, tá bom? E ainda assim é uma história meio normal demais. Geralmente me incomodou quando eu vi a primeira temporada. Essa segunda mandou muito bem na destruição da alegria. Os 2 primeiros episódios são, tipo, muito divertidinho. Grande foco na comédia. As lutas são totalmente a favor dos protagonistas. Eles têm um total de 0 dificuldade em qualquer confronto que ele tem nesses 2 primeiros episódios. A vibe inteira é que essa missão é, tipo, super fácil e eles estão se divertindo pra caramba e é tudo muito, muito simplesinho e é isso. Porque eles são muito pique e muito bons e é claro que eles vão vencer tudo. E aí aparece uma literal muralha, que além de ser uma literal muralha, tem uma filosofia de vida que eu acho incrível, que é feitiçaria kkkk. Chum. A virada do episódio 3 é malvada. Essa é a melhor maneira de falar isso. É bem malvada. Mesmo sem o contexto da primeira temporada, os 2 primeiros episódios constroem o Gojo como esse ser invencível e não tem como você machucar ele de maneira alguma e aí ele é machucado. Caso ele morre. Depois ele volta, mas ele morre. Eu gosto que teve toda uma construçãozinha pra isso. No segundo episódio a gente consegue ver já que o Gojo não sabe usar uma habilidade que ele usa perfeitamente bem na primeira temporada. Então você deveria já se tocar que esse Gojo não é tão forte quanto o Gojo que a gente conhece. Ele não aprendeu tudo que ele vai aprender. Só que ainda assim a história mostra ele como, caralho, ele é invencível e perfeito, e aí ele não é invencível e perfeito. E aí logo depois vem a morte da garota, que era um personagem, tipo, desenvolvido. Ela tinha os conflitos internos dela, o papel dela na narrativa era um papel. Ela começou a ter vontade própria e objetivos próprios, desafiava o Gojo Geto com suas atitudes, pra no final só ser morta de uma maneira tão seca e cruel quanto aquela. Foi muito bom, a segunda metade inteira do terceiro episódio é feita pra te deixar em choque. E aí você vai pro episódio 5 e você descobre que até mesmo a morte dela não importou. O Tengen teve outra hospedeira, e então todo esse rolê, toda essa jornada, todos esses traumas que o Gojo e o Geto passaram, e a morte dessa garota foi nada. Não importou. Não teve relevância pro resto do mundo do Jujutsu. Só que teve relevância pro Geto. Esse foi o ponto de partida pra mudança dele. E isso também foi outra coisa que eu gostei muito dessa temporada que eu não senti que teve muito na primeira. Consequência. Mesmo que não tenha feito uma mudança em larga escala, fez em pequena escala no Geto, que vai, é claro, fazer mudanças em larga escala em Jujutsu em geral. Ação e reação. Ocorrências e suas consequências. A narrativa toda dessa primeira parte da temporada foi muito boa. Muito bem construída, personagens muito carismáticos, tudo deu muito certinho. Agora, uma coisa que eu quero falar pra acabar esse vídeo, entretanto, é a questão dos poderes de Jujutsu e a preocupação que eu sinto pra próxima parte dessa temporada. Uma coisa que eu sempre ouço falar de Jujutsu é que os poderes são uma loucura. Tanto que antes de assistir a primeira temporada, muita gente queria me recomendar Jujutsu em grande parte por causa do sistema de magia de Jujutsu. E aí eu vi a primeira temporada e meio que são normais, são poderes normais. Não me impressionou em muita coisa, não. Eu não digo isso nem de forma negativa nem positiva. É só, ok, são poderes. Entendo como funcionam, não tem problema. Só que foi a partir daqui que, né? No episódio 4, o Gojo estoura a existência do Toji, e eu entendi um total de menos 0,5 coisas quando eu vi essa cena. Depois eu meio que saquei, agora eu sei como é que os poderes do Gojo funcionam, só que na hora não foi hora de entender, foi hora de só aceitar, fazer que sim com a cabeça, falar, pô, maneira animação, e seguir em frente. E dizem que em Shibuya os poderes ficam ainda mais loucos. Então aqui vem uma certa questão. Vem comigo pra eu tentar explicar minha visão sobre isso. Nem é o sistema de poder de Hunter x Hunter que muita gente fala muito a respeito, em particular sobre sua complexidade e dificuldade de entender. Eu vou puxar aqui que eu não acho nem tão difícil de compreender assim. O motivo pelo qual eu digo isso não é porque eu sou inteligente, muito pelo contrário. O motivo pelo qual eu digo isso é que eu consumi Hunter x Hunter como um mangá antes de ir pro anime. Então eu passei pela explicação do Nen em um mangá. Quando você lê um mangá ou um livro ou o que seja, o ritmo meio que é ditado por você, pelo quão rápido você fisicamente consegue ler, e caso você leia alguma coisa que você não tenha entendido, você pode só voltar. Você lê uma frase e fala, não saquei, lê a frase de novo e fala, não saquei, lê a frase de novo e fala, tá, entendi agora. Então, devido às particularidades dessas mídias, livro e arte sequencial, não é tão difícil compreender alguns conceitos complexos. Quando você apresenta a mesma ideia, os mesmos conceitos no audiovisual, se a pessoa não pegar a primeira vez, ela tem que, sei lá, levantar até o computador ou televisão, ou seja, onde esteja, apertar o botão pra voltar um pouquinho, pra assistir de novo, só que aí tá no ritmo do anime, então a maioria das pessoas tá meio que foda-se, e também você ouviu a informação, você não leu. Quer dizer, você pode ter lido porque é legenda, mas você entendeu. Basicamente, se em um audiovisual a coisa for explicada da mesma maneira que o mangá, é bem possível
possível que o público não vá entender tão facilmente assim. E é por isso que eu sinto que as pessoas não entendem muito Nen. Se tu pegar alguns dos capítulos onde os conceitos de Nen são apresentados e ler com calma, você vai entender meio que de boa. É complexo, mas dá pra entender. E eu tô chutando que Jujutsu é algo parecido. Talvez se eu ler, eu vou entender melhor os poderes. Mas eu acho que a adaptação deveria entregar a explicação dos poderes de uma maneira um pouco melhor. Caso o Shibuya tenha alguns poderes um pouquinho complicados demais, eu acho que a adaptação deveria dar jeito de explicar eles pro audiovisual, sem ser unicamente alguém falando e você só ficando, entendi nada. Seja como for, tô animado pra Shibuya. Por favor, seja bom, por favor, seja bom, por favor, seja bom, por favor, seja... Enfim, é isso. Muito obrigado por terem assistido. Muito obrigado a quem me apoia financeiramente de qualquer maneira. Até a próxima e até!